Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou o nerd da química e hoje eu irei apresentar para vocês uma experiência bastante bacana que consiste, na verdade, em 3 experiências químicas diferentes interligadas, ou seja, o produto de uma das reações pode ser utilizado como um reagente para fazer a outra. E o mais legal é que essa experiência pode ser feita em casa com alguns produtos bastante simples, como por exemplo alguns produtos que podem ser facilmente adquiridos no comércio comum, especialmente em farmácias. Essa experiência ela pode ser muito útil para fazer alguns projetos de ciência e com certeza se vocês fizerem essa experiência, vocês vão conseguir tirar uma nota muito boa em seus trabalhos escolares. Então, essas experiências, ela utiliza alguns materiais que são simples de ser adquiridos, não é nada muito grandioso, um bicho de 7 cabeças, pode ser facilmente feito em casa com materiais domésticos e não é um material muito perigoso, ou seja, tomando alguns cuidados básicos, é possível fazer esse experimento sem nenhum problema. E esses são os materiais básicos necessários para essa experiência. Todos podem ser adquiridos facilmente em farmácias. Então, dito isso, vamos realizar a nossa incrível sequência de experiências. Experimento 1, pó nervosinho. Nessa experiência, nós iremos reagir 2 produtos bastante comuns em farmácia, que são a tintura de iodo e a amônia. Colocamos aqui um pouco de tintura de iodo em um recipiente e adicionamos amônia. Podemos observar que ocorre uma reação química com a formação de um precipitado marrom, que é um composto químico chamado triiodeto de nitrogênio. Nós então filtramos essa mistura e obtemos 2 fases. Uma delas contém o precipitado do triiodeto de nitrogênio e a outra é uma fase líquida límpida, que é o sobrenadante dessa solução que será reservado para a próxima reação. O triiodeto de nitrogênio, quando úmido, é um composto até estável, porém, quando ele seca, ele se torna um explosivo extremamente sensível. Após a filtragem, nós colocamos um pouquinho dele para secar e assim que ele se torna seco, olha só o que acontece. Isso mesmo que vocês viram. Basta cutucar com uma varinha que ele explode. Incrível, não? Experimento número 2, bismuto no talco. Nessa experiência nós iremos comprovar que este talco para pés contém o elemento químico bismuto em sua composição. Para isso nós colocamos um pouco dele dentro desse recipiente e então nós misturamos a ele aquela solução sobrenadante do triiodeto de nitrogênio que foi obtido na experiência anterior, que é composto principalmente por sais de iodetos, como por exemplo o iodeto de amônio. Os íons de bismuto provenientes dos compostos presentes no talco reagem com excesso de íons iodeto, formando um complexo solúvel de cor amarelo bem intensa chamado tetraiodo-bismutato. Esta é uma reação bem característica do bismuto e é uma forma bastante útil de detectar sua presença. Experimento 3, detectando alcaloides. O remédio para a dor Buscopan contém em sua composição uma substância chamada butilbrometo de escopolamina, que é uma substância do tipo alcaloide. E uma forma muito útil de detectar a presença de alcaloides é utilizando o reagente de Dragendorf, que nada mais é do que uma solução de tetraiodo-bismutato, ou seja, a mesma substância produzida na reação anterior. O tetraiodo-bismutato, que é um íon negativo de cor amarela, ao reagir com os íons positivos dos alcaloides, irá precipitar um composto de cor laranja, que é o sal dele com o alcaloide, que é uma substância insolúvel em água com essa cor laranja bem viva. E assim nós podemos ver, através dessa reação, que há a presença de um alcaloide nessa solução do medicamento Buscopan. Olha só que coisa incrível. E agora, depois desse procedimento incrível ser realizado, nós vamos dar a devida explicação do que exatamente acontece nessas reações químicas. Então, na primeira reação, nós temos a síntese de um composto químico chamado triiodeto de nitrogênio. Para poder sintetizar esse composto, nós utilizamos a amônia de farmácia e a tintura de iodo, que também é conseguida em farmácia. A reação química entre esses 2 materiais vai gerar uma substância insolúvel em água, que é um pó marrom, chamado triiodeto de nitrogênio. Ele é um composto químico extremamente energético, ele tem uma fraqueza entre as ligações químicas que faz com que, quando perturbado, ele sofra uma reação de decomposição que pode fazer com que ele exploda, ou seja, ele é um composto que é um explosivo bastante sensível. E o interessante é que, quando úmido, esse composto é seguro, ele não sofre uma reação de decomposição, porém, quando ele seca, ele se torna extremamente sensível ao toque, de forma que basta cutucar ele com uma varetinha ou mesmo com uma simples pluma, que ele vai sofrer uma reação de decomposição e vai explodir. Essa reação vai liberar os gases hidrogênio e o vapor do iodo, que tem uma cor violeta, por isso que nós vemos essa fumaça roxa incrível sendo liberada. Apesar desse composto ser um explosivo, ele é relativamente seguro de ser utilizado, de ser produzido, porque ele não gera fogo durante sua explosão e a detonação de pequenas quantidades apenas irá produzir um estalo alto e liberação do vapor de iodo. Então os perigos deste produto do triiodeto de nitrogênio e sua detonação são basicamente o barulho muito alto que ele faz, que pode, se for usado uma quantidade muito grande, causar ferimento aos ouvidos, por isso deve ser feita sempre uma quantidade bem pequena, e também o vapor de iodo, que pode ser irritante se inalado. Então, desde que você não faça uma quantidade muito grande do iodeto de nitrogênio e não respire os vapores, ele é
praticamente inofensivo, então vai ser uma forma divertida de produzir um explosivo seguro que pode ser facilmente produzido em casa. A segunda experiência é a detecção do elemento químico bismuto, que é um dos componentes que está presente no talco para pés Barla, ou seja, essa marca de talco que é facilmente adquirida em farmácia, contém alguns compostos como, por exemplo, o nitrato e o galato de bismuto, que são algumas substâncias que estão ali e tem um efeito antisséptico nesse material para evitar que dê mau cheiro nos pés, entre outras coisas. E o bismuto, ele é o único metal pesado que não é tóxico, e o interessante é que é possível revelar sua presença adicionando uma solução contendo iodeto a esse talco. Ele vai reagir com os compostos de iodo e vai produzir um composto amarelo intenso chamado tetraiodo bismutato. E justamente para podermos detectar a presença desse bismuto no talco, nós utilizamos a solução que foi separada durante a filtração do triodeto de nitrogênio. Ou seja, quando nós misturamos a amônia com o iodo, nós produzimos o triodeto de nitrogênio e o outro componente produzido é o iodeto de amônio. Então, depois da filtração, nós temos uma solução de iodeto de amônio. Então, nós pegamos a solução, misturamos com o talco e após algum tempo nós podemos observar essa coloração amarela que comprova a presença do elemento químico bismuto nesse talco. E a próxima reação química, que também é derivada dessa última que nós acabamos de fazer, é a detecção de alcaloides. E uma substância bastante comum que tem características de alcaloide que pode ser encontrada facilmente em casas, em farmácias, é o medicamento chamado Buscopan, que é o butilbrometo de escopolamina, que ele possui essa estrutura e é considerado um alcaloide. Então, para podermos detectar a presença de alcaloides, nós fazemos um teste chamado teste de Dragendorf. Este teste consiste em tratar a solução de alcaloide com uma solução contendo tetraiodo bismutato, que é exatamente a substância amarela que foi gerada na reação anterior. Então, na presença do tetraiodo bismutato, os alcaloides eles formam sais insolúveis de cor laranja que vão precipitar a partir da solução e formar um pozinho laranja no fundo. Essa é uma reação de teste positivo de Dragendorf, ou seja, quando você mistura a solução amarela do tetraiodo bismutato com a solução suspeita de conter um alcaloide, irá acontecer a reação química com a formação desse precipitado laranja, que é o sal tetraiodo bismutato do alcaloide. Ou seja, isso é o positivo do teste, e quando se forma essa substância laranja, é uma prova definitiva de que a solução ali contém de fato um alcaloide. Então, nós temos aqui essas três experiências bastante interligadas, onde nós aproveitamos um dos produtos gerados em uma para fazer o teste da outra, e assim sucessivamente. É uma experiência que dá para fazer em casa e é uma boa ideia para fazer um projeto de ciências. Então eu espero que vocês tenham gostado bastante desse experimento. Peço a vocês encarecidamente que inscrevam-se aqui neste canal para poder dar mais relevância a esse canal no YouTube, ou também no Facebook, TikTok e outras redes sociais onde eu vou compartilhar. Também peço a vocês encarecidamente que me deem, se quiserem, uma ajudinha no Pix para poder ajudar com este canal. Então eu espero que vocês tenham de fato gostado bastante. Muito obrigado por tudo e valeu!